Depois de mais de 6 meses ignorando completamente o governo brasileiro, Donald Trump liga para o Lula. Pelo menos é isso que diz o comunicado oficial do governo. Mas tem algo muito estranho nessa história. Porque o mesmo Lula que agora bajula o Trump é o mesmo Lula que chamou o Trump de fascista. Mas eu vou te mostrar o passo a passo por que essa ligação pode ser uma armadilha política montada por Trump com maestria. Vamos lembrar, há mais de 6 meses, Trump impôs tarifas de até 50% sobre os produtos brasileiros. Desde então, o Brasil foi praticamente ignorado pelo governo americano, sem reunião oficial, sem avanço diplomático. E mesmo durante a ONU lá em Nova York, o máximo que aconteceu foi aquela chamada a química de poucos segundos entre Lula e Trump. O próprio Trump comentou a respeito desse encontro, dizendo que essa química foi menos de 1 minuto. Foi um momento breve, simbólico, mas longe de representar um encontro diplomático entre duas nações. E agora, de repente, o governo brasileiro anuncia que recebeu uma ligação amigável do Trump. Mas é aqui que começa a parte mais interessante dessa ligação. Agora é que vem a parte curiosa desta história. Do nada, o governo brasileiro anuncia que Lula recebeu uma ligação amigável do Trump. Mas ninguém sabia que haveria essa ligação. Não houve um aviso prévio, uma coletiva de imprensa, nada. Ninguém sabia desta ligação. E nem foi confirmado também pelos Estados Unidos. Só depois que apareceu essa notícia em uma nota oficial do Planalto, escrita pelo governo brasileiro. Essa nota que o ponto principal dessa história. Segundo o Planalto, Lula pediu 2 coisas ao Trump, somente 2. A primeira foi a retirada da sobretaxa de 40% sobre os produtos nacionais brasileiros. Segundo, o fim da restrição aplicada a autoridades brasileiras. Aí tudo bem, mas tem um detalhe que me chama muito a atenção. A nota não diz o que Trump pediu em troca. Nenhuma palavra, nenhuma linha da nota oficial fala o que Trump pediu, a não ser o que Lula pede. Isso mostra que o governo Lula quis controlar essa narrativa, passar a impressão que foi um diálogo simples entre 2 amigos, quando na verdade foi uma videoconferência de portas fechadas, longe dos olhos da imprensa, para que ninguém ficasse sabendo. Segundo as informações que rolam aí pela imprensa, essa ligação durou aproximadamente 30 minutos. A curiosidade é única. Por que Lula pediu essas 2 coisas para o governo Trump? Essa sobretaxa de 40% e as restrições impostas às autoridades brasileiras. Em outras palavras, Lula estava pedindo, de uma forma indireta, que fosse revogado aquelas sanções de visto para os ministros do Supremo Tribunal e reavaliar a Lei Magnitsky aplicada no ministro Alexandre de Moraes. Na nota não está escrito isso, mas para um bom entendedor, somente isso já basta. É aqui que entra o detalhe que muda completamente essa história. Na mesma nota em que o governo tenta vender essa imagem de um diálogo positivo, também está escrito que Trump designou o secretário de Estado, preste atenção, secretário de Estado, Marcos Rubio, para dar continuidade nessa conversa, nesse diálogo. Aí vem a pergunta, por que Marcos Rubio? Por que não o secretário do Comércio, se o assunto é tarifas? Ou o secretário da Fazenda, né, da americana, se o assunto é economia? Simples, porque o Marcos Rubio não é um homem de diplomacia comercial. Ele é um homem da política dura do governo americano. Ele é das pressões e das sanções.
Para você lembrar quem é o Marcos Rubio, Marcos Rubio foi quem liderou as sanções aplicadas às autoridades brasileiras, incluindo as sanções de vista aos ministros do Supremo, e também aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E o mesmo Marcos Rubio é que chamou Alexandre de Moraes de ditador e aplicou a Lei Magnitsky no Alexandre por violação de direitos humanos. Rubio é um dos políticos americanos mais críticos do governo do Lula. Já chamou o Brasil, Marcos Rubio, já disse que o governo Lula é uma ameaça à liberdade de expressão. E Marcos Rubio também não esconde o seu desprezo pelo atual governo do Brasil. Então, quando Trump anuncia que quem vai dar continuidade a esse diálogo é o secretário de Estado Marcos Rubio, para conduzir esse diálogo, eu acredito que isso não é uma aproximação, mas sim um enquadramento que Trump está dando ao governo brasileiro. E o que você acha disso? É aí que a ficha cai. Essa ligação não foi um gesto de amizade. Trump não age com simpatia com Lula ou a famosa química. Trump age com estratégia. Trump é um jogador de xadrez, com frieza e com cálculo que ele joga. Eu acredito que o Brasil está diante de uma armadilha diplomática e estratégica por Trump. Na minha visão, Trump está preparando o terreno para um encontro presencial com Lula, para mostrar e expor para o mundo todo as atrocidades que está acontecendo aqui no Brasil, a perseguição política que está acontecendo aqui no Brasil. Foi exatamente isso que Trump fez com Zelensky, presidente da Ucrânia, quando foi lá nos Estados Unidos e sentou no sofá na Casa Branca com Trump. Ele saiu de lá humilhado. Da mesma forma, isso aconteceu com o presidente da África do Sul, que saiu de lá envergonhado diante do Trump. E Lula sabe muito bem disso. Se ele se assentar junto com o Trump diante da imprensa internacional, não tem conversa ou narrativa que fica de pé diante dos Estados Unidos. Por isso que, na minha opinião, Lula não vai ter coragem de se assentar diante do Trump na Casa Branca. E você, o que você acha disso? Será que Lula vai ter coragem de ir aos Estados Unidos e conversar frente a frente? Porque essa conversa, essa reunião de videoconferência, ninguém ficou sabendo, a não ser o que o governo divulgou. Mas eu acredito que numa conversa de meia hora se fala muita coisa. Porque nesse vídeo aqui de poucos minutos falei muita coisa. Imagina meia hora de conversa entre duas autoridades mundiais. O que você acha disso?